Olá, na presente aula vamos cuidar das relações de vizinhança. Ao final, você deverá saber alguns detalhes acerca desse assunto. A lei, visando contribuir para a paz social, impõe normas de conduta entre vizinhos. São obrigações próprio terreno e procuram atingir situações como o exercício nocivo dos direitos de dono, as árvores limítrofes, a passagem forçada, demarcação de fronteiras, direito de construir e o direito de tapagem. Primeiro ponto de conflito entre vizinhos é o exercício nocivo do domínio ou dos direitos de dono. Por exercício nocivo dos direitos de dono, entenda-se aquele exercício prejudicial que põe em risco a saúde, a segurança e o sossego dos vizinhos. A expressão exercício nocivo é bem ampla e pode constituir verdadeiro ato ilícito, stricto sensu, segundo o artigo 186 do Código Civil, ou abuso de direito, segundo o artigo 187 do Código Civil. Se um ou outro, pouco importa. Exemplos são festas noturnas, barulhos exagerados, exalação de fumaça, fuligem ou gases tóxicos, poluição da água, criação de animais que exalem mau cheiro e concentrem enxames de moscas, etc. Consistem também em exercício abusivo dos direitos de dono os atos emulativos injustos motivados pela inveja ou pelo ciúme, que faz com que um vizinho pratique ações ou omissões com o simples intuito de atrapalhar o outro. Por exemplo, uma pessoa constrói uma piscina e o vizinho, por pura inveja, sobe um muro ou deixa crescer uma árvore com o exclusivo intuito de fazer sombra à diversão do outro. Não tem o vizinho qualquer intuito de proveito para si. Seu objetivo é meramente causar dano ao outro, incomodá-lo. É ato de mera emulação, considerado abuso de direito, quando nada. O parágrafo 2º do artigo 1228 refere-se explicitamente aos atos emulativos, proibindo-os. Dispõe serem defesos os atos que não tragam ao proprietário qualquer comodidade e sejam animados pela intenção de prejudicar. O Código Civil sofre severas críticas nesse particular. Primeiramente, o parágrafo 2º do artigo 1228 exige a intenção de prejudicar na contramão do próprio artigo 187 do mesmo Código Civil, que dispensa o elemento subjetivo, no caso, o dolo, para caracterização do abuso de direito. Em segundo lugar, o dispositivo é desnecessário, dada a função social da propriedade, pressuposto de legitimidade da propriedade. De todo modo, se um vizinho prejudicar o outro, mesmo que não tenha tido a intenção de fazer mal, mesmo que estivesse agindo nos limites formais do seu direito, deverá abster-se do ato prejudicial. Em vez de exercício nocivo dos direitos de dono, o Código Civil de 2002 utiliza o termo uso anormal, enquanto o de 1916 utilizava a expressão uso nocivo ou mau uso da propriedade. Na verdade, o que se usa mal não é a propriedade como um todo, mas o objeto dos direitos que lhe são inerentes, principalmente os de usar, fruir e dispor. Dispor num sentido amplo, ou seja, dar um destino. Melhor teria sido utilizar a expressão exercício nocivo ou abusivo dos direitos de dono. Isso porque, para início de conversa, não é necessário que o exercício desses direitos seja anormal, o que pode significar apenas que seja não usual. É preciso, antes de mais nada, que seja abusivo, nocivo, prejudicial, atentatório à saúde, segurança ou tranquilidade dos vizinhos, além, é óbvio, dos atos emulativos. Assim, diante da expressão mau uso, uso nocivo ou anormal da propriedade, entenda-se exercício abusivo, exercício nocivo, prejudicial dos direitos de dono ou dos direitos de propriedade. Assim, o ocupante de um imóvel, seja proprietário, seja mero possuidor, tem o direito de impedir
que o mau exercício dos direitos de propriedade por parte do vizinho possa prejudicar-lhe ou aos seus o sossego, a saúde ou a segurança. Fazendo uma breve incursão no direito penal, observamos que também este ramo do direito cuida de proteger o sossego alheio de forma clara, orientando a boa convivência entre os vizinhos. Assim, temos que constitui contravenção penal perturbar o trabalho ou o sossego alheios com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não impedindo barulho produzido por animal de que tenha a guarda. A pena prescrita neste artigo, que é o 42 da Lei de Contravenções Penais, é de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Além do artigo 42, há também o artigo 30, que cuida do perigo de desabamento, e o artigo 38, abordando a emissão de fumaça, vapor ou gás. O Código Civil, por seu lado, trata o tema de um modo mais genérico. O que interessa é a perturbação à saúde, segurança ou tranquilidade. Ocorrendo que seja, pode a vítima acionar o vizinho. Penalmente, a ação é pública e incondicionada. Civilmente, 2 ações podem ser propostas em princípio. Quais são elas? A ação relativa às obrigações de não fazer para impedir o vizinho de continuar o exercício nocivo, artigos 497 e seguintes do Código de Processo. Nessa ação, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. É importantíssimo frisar que, para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Também será possível a fixação de uma astrente, denominação francesa, que se dá à multa fixada periodicamente. Pode ser, por exemplo, diária ou a cada reincidência, para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Na esfera administrativa, são aplicadas multas e, tratando-se de estabelecimento empresarial, pode-se determinar seja fechado em última instância. Isso dependerá, entretanto, de legislação administrativa em regra municipal. É nela que se estabelecem horários para a produção de barulho razoável, limites em volumes de decibéis, etc. O que definitivamente não importa para o direito civil e penal. Evidentemente, há incômodos que devem ser tolerados em prol da paz social. Tal seria o caso de obras efetuadas pelo vizinho. O barulho é inevitável, mas temporário. O mesmo se diga do barulho natural do trânsito. Nesses casos, o que se deve evitar são os abusos, como iniciar a obra muito cedo ou terminar muito tarde, produzir barulhos desnecessários, como som alto em automóveis, canos de descarga adulterados e barulhentos, sons de anúncio, de propaganda em carros, dentre outros. É de se ressaltar, por outro lado, que o mau planejamento de nossas grandes cidades leva a absurdos, tais como bairros no entorno de grandes aeroportos. A segunda fonte de conflito entre vizinhos são as árvores limítrofes. Em relação às árvores, há 3 hipóteses. Primeiro, quando a árvore encontrar-se exatamente na linha divisória entre os 2 terrenos. Nesse caso, nós vamos ter um condomínio sobre a árvore. Isso significa que os vizinhos devem partilhar igualmente as despesas, os cuidados, os frutos e a madeira, caso a árvore venha a ser cortada. Segunda hipótese.
Ela diz respeito à árvore frutífera que, plantada no terreno de um vizinho, estenda os seus ramos por sobre o terreno do outro. Enquanto estiverem pendentes, os frutos são do dono da árvore e somente ele pode colhê-los. Desprendendo-se, porém, ficam pertencendo ao proprietário do solo em que caírem. Não é lícito, contudo, provocar a queda, sacudindo os ramos. Os frutos caídos em terreno público, como ruas e rios, são do dono da árvore, cometendo furto quem os colher. A terceira hipótese que se apresenta é aquela da árvore cujos ramos e ou raízes transponham a linha divisória, causando dano ou incômodo ao vizinho. O dono do terreno invadido pela copa e ou pelas raízes pode cortá-los no plano vertical da divisa. E se o proprietário da planta quiser evitá-lo, deverá ele mesmo realizar a poda, mantendo a árvore dentro de suas divisas, tanto pelos ramos como pelas raízes. O corte independe da prova de prejuízo. Mas atenção! Para fazer isso, dependendo da árvore, há necessidade de autorização do poder público. Outra fonte de conflitos é a passagem forçada. O Código Civil, no artigo 1285, abre um preceito que assegura ao dono de um terreno urbano ou rural que se achar encravado dentro de outro, sem saída para a via pública, nascente d'água ou porto, o direito de reclamar ao vizinho que lhe ceda a passagem, fixando-se esta judicialmente, caso os vizinhos não cheguem a um consenso. Segundo a jurisprudência dominante, o encravamento deve ser total. A doutrina se divide, porém. Washington de Barros entende que basta o encravamento parcial, desde que torne a saída extremamente onerosa. Talvez a melhor solução seja mesmo aquela que analise cada caso concreto diante dos princípios da função social da propriedade e do solidarismo social. O dono do prédio serviente, ou seja, do prédio pelo qual se exerce a passagem, tem direito à indenização cabal pelos incômodos a que se sujeita. O encravamento deve ser natural e não forçado. Por exemplo, venda da parte que dava acesso à via pública. Neste caso, o prédio dominante, ou seja, aquele que ficou sem saída, só poderá exigir saída daquele a quem vendeu. A mesma solução é dada para a passagem de cabos e tubulações quando não puderem passar por outro local, seja por ser impossível, seja por ser extremamente oneroso. O Código Civil trata da passagem de cabos e tubulações em seção distinta da passagem forçada. A meu ver, não faz sentido a distinção. Há uma porque se trata da mesma coisa, ou seja, é passagem forçada do mesmo jeito. Há duas porque a solução é a mesma. Em outras palavras, indenização cabal, incluindo, é óbvio, isto é, em ambos os casos, a desvalorização do prédio serviente imóvel no qual ocorre a passagem. Entendido? Bem, as águas também geram conflitos entre vizinhos. A utilização e escoamento das águas pelos vizinhos encontram-se regulados no Código de Águas, Decreto 24643 de 34. Algumas regras do Código Civil foram mantidas. Assim, o proprietário de um terreno não poderá impedir o fluxo normal das águas para o prédio vizinho, da mesma forma que o vizinho não poderá impedir a passagem natural das águas pelo seu terreno, inundando o prédio fronteiriço. Essas regras, bem como as seguintes, valem para as águas superficiais e para as águas escolásticas ou subterrâneas. Todos têm o direito de usar as águas que passem naturalmente pelo seu imóvel. Se o escoamento das águas não for natural, mas devido a obras realizadas pelo vizinho,
o dono do prédio por onde escoem poderá exigir o seu desvio ou indenização por todos os prejuízos sofridos. Por fim, é permitida a passagem de águas captadas para irrigação pelo terreno dos vizinhos, mediante prévia indenização e autorização pelo poder público. Mais um ponto conflituoso diz respeito aos limites entre prédios, ou seja, entre imóveis. O artigo 1297 do Código Civil assegura a todo proprietário a faculdade de obrigar o seu vizinho a proceder com ele à demarcação de seus terrenos, estabelecendo por onde deva passar a linha divisória. Caso os vizinhos não cheguem a um acordo, podem propor uma ação chamada demarcatória, quando então o juiz nomeará um ou mais peritos que medirão a área e a dividirão. As partes poderão indicar assistentes técnicos, evidentemente. Realizada a perícia, o juiz julgará, tendo em vista a opinião dos peritos, ou do perito, e das partes e ou dos seus assistentes técnicos, após o que ficará judicialmente demarcada a fronteira e o tamanho dos prédios. A ação de demarcação é um procedimento especial regulado nos artigos 574 e seguintes do Código de Processo Civil. O artigo 1298 do Código Civil dispõe que, se não for possível a demarcação por medição topográfica ou outro meio igualmente acurado, por serem os limites entre os prédios confusos, a determinação será feita com base na posse justa. Em outras palavras, as terras serão divididas em consonância com os quinhões ocupados pelos vizinhos, a não ser que a posse de um deles seja injusta. Isso pode ocorrer, por exemplo, se um deles invadir a porção que sempre for ocupada pelo outro. O prejudicado poderá propor ação possessória. Posteriormente, poderá ser proposta a demarcatória e o juiz decidirá os limites entre os dois terrenos a favor do primeiro vizinho possuidor, por ser sua posse melhor que a do outro, o vizinho invasor. Mas se a posse de ambos for igual, seja por ser mesmo igual, seja por não se provar a posse justa de um, o terreno será dividido em partes iguais. Não sendo possível essa divisão, por exemplo, por ser ínfima ou irregular a parte das terras sob disputa, será esta parte disputada, adjudicada, ou seja, concedida a apenas um dos vizinhos, que deverá indenizar o outro. O Código Civil não diz, contudo, a qual dos litigantes será adjudicada a porção do terreno. As partes deverão chegar a um consenso. Caso contrário, caberá ao juiz escolher uma delas, com base em seu bom senso, diante das circunstâncias do caso concreto. A decisão também pode ser feita por sorteio. O direito de tapagem pode gerar disputas também. Cabe ao proprietário do prédio urbano ou rural promover-lhe a tapagem mediante muro, cerca, parede ou vala, ou por qualquer meio que não ofenda as disposições administrativas nem cause dano aos vizinhos, que são obrigados a concorrer para as despesas de sua realização e conservação. Existe, portanto, um condomínio dos vizinhos sobre a tapagem, ou seja, muro, vala, cerca, etc. Por fim, o direito de construir. O proprietário tem o direito de construir o que bem entenda em seu terreno, observados os regulamentos administrativos que subordinam as edificações a exigências técnicas, sanitárias e estéticas, e observado o respeito ao direito dos vizinhos, que não deve ser violado pelas edificações. Por outro lado, tanto o poder público quanto os vizinhos podem embargar as obras, uma vez desrespeitados aqueles princípios. O poder público embarga por sua própria força, já os vizinhos terão que recorrer ao poder judiciário. As ações cabíveis dependem da situação. Se a obra ainda não tiver começado,
pode ser intentada uma ação de dano infecto, a fim de se impedir o dano ainda não produzido, não feito, infecto. Se a obra estiver em andamento, caberá a ação de nunciação de obra nova, de rito comum. Se a obra já estiver concluída, a ação será a demolitória, também de rito comum. Importante é observar que todo proprietário é obrigado a permitir que o vizinho, mediante aviso prévio, entre no seu terreno e dele se utilize temporariamente quando seja indispensável a limpeza ou reparação, construção ou reconstrução de sua casa, bem como limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços ou fontes, apreensão de suas coisas, inclusive de animais que se encontrem casualmente no terreno vizinho. Em qualquer caso, caberá indenização pelos danos causados, segundo o artigo 1313 do Código Civil. Por agora é só. Até mais.